Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e o tema de hoje traz um convidado que representa o equilíbrio perfeito entre a paixão do jornalismo e o profissionalismo do jornalismo esportivo. Vocês vão entender um pouco. A conversa vai além do campo, das quadras. Vamos entender como nasce uma pauta esportiva que chega até vocês todos os dias na televisão. Como é feito esse planejamento, a escolha dos temas e a relação, principalmente com a sede de uma grande emissora nacional, esse desafio de manter o esporte comunicando com todo mundo e principalmente num estado como Sergipe, manter o esporte vivo, local e bem informado. Principalmente num estado como Sergipe, que o esporte predileto, como quase todo o Brasil, é o futebol, mas outras modalidades têm seu brilho e ele não deixa de ser narrado, comentado nas matérias jornalísticas. O nosso convidado é aqueles profissionais que fazem perceber que o esporte, além do resultado, mais do que tabela, ele tem história, tem emoção e tem gente. Nosso convidado é o jornalista Thiago Barbosa. Bem-vindo ao Bem Temperado Podcast. Obrigado, Marco, pelo convite. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês batendo esse papo sobre minhas paixões, né? Entre elas o jornalismo esportivo. Vou apresentar o nosso convidado, Thiago Barbosa Santos, jornalista de formação, natural de São Paulo. Hoje ele é, além de apresentador, é coordenador do Núcleo de Jornalismo Esportivo da TV Sergipe, afiliada da Rede Globo. Constituiu uma trajetória sólida no telejornalismo, destacando-se como redator, apresentador e repórter de grandes coberturas, tanto nacionais, regionais e internacionais. Nós vamos descobrir isso. Mas também por trás do jornalista técnico, exigente, tem também um homem apaixonado pela cultura popular. Pois é, ele é um cordelista com sensibilidade rara para uma das manifestações populares mais significativas que nós temos, que é a literatura. E nós vamos descobrir um pouco também sobre isso. Mas para abrir nossa conversa, Thiago, sendo sincero, todo jornalista esportivo, ele é um atleta frustrado? Tem muito disso. Você não está mentindo. A gente sempre tem essa vontade de ser um jogador de futebol, um jogador de vôlei. Muitos que não conseguiram vingar na carreira acabaram encontrando uma maneira de se manter próximo do esporte através do jornalismo esportivo. Comigo, em algum momento isso foi verdade, mas eu não era muito bom, eu já sabia disso, mas eu sempre gostei de esporte. Desde muito cedo eu fui influenciado pelas grandes coberturas esportivas, eu me emocionava com os nossos grandes ídolos, acompanhei muito perto e tenho lembranças afetivas de Copas do Mundo, e eu tive muito cedo na minha vida essa percepção que eu queria ser jornalista. Isso, eu acho que o Tintim foi peça também fundamental, porque eu gostava muito de revista em quadrinhos e assistia também na TV Cultura que passava, e o Tintim era um jornalista investigativo que ele se metia em aventuras, né, em variados países, investigando as reportagens, e ele era o meu super-herói. Eu não me ligava muito em Super-Homem, Batman. O meu super-herói era o Tintim. Era um jornalista. Então, desde muito cedo eu sabia que eu queria ser jornalista. Gosto de outras áreas do jornalismo, mas como também fui muito apaixonado pelo esporte desde cedo, eu acompanhando as coberturas, os repórteres também que eu tinha como referência desde cedo, eu falei, meu caminho é esse, e eu fui seguindo. Então, quando você já entra na faculdade de jornalismo, já imaginando trabalhar com jornalismo esportivo? Sim, e cultural também. Eu comecei a minha carreira mais no jornalismo cultural, porque a minha primeira oportunidade profissional foi na PRP, que é a emissora educativa aqui no estado de Sergipe. Lá a gente fazia muito jornalismo cultural. Eu gostava bastante também, mas lá tinha o Bola em Jogo, que é uma das mesas redondas mais tradicionais do jornalismo sergipano, e eu fui me chegando para lá também, conhecendo o pessoal. Eles precisavam na época de editores, produtores. Eu fui também cumprindo esse papel, e aos poucos minha carreira foi enveredando mais para o jornalismo esportivo, mas eu gosto muito do cultural também. No jornalismo esportivo, que é o que as pessoas mais conhecem você na TV, você teve no início do seu trabalho, você tinha um jornalista
que era uma referência, porque no jornalismo esportivo nós temos um Luciano do Vale da vida, o próprio, pouca gente sabe, o Faustão era um repórter esportivo, de rádio, de campo, né, de ficar ali atrás do campo. Isso. E a gente teve muitos, João Saldanha. O Benedito Rui Barbosa, o autor de novelas, foi jornalista esportivo também, de muita gente boa. Eu sempre gostei, sempre me encantei muito pela reportagem. Eu gosto do estúdio, gosto da edição, mas eu sempre achei bonito a figura do repórter, de estar no local, presenciando a história, contando. E eu tive um privilégio muito grande de ter como referência figuras com as quais hoje eu até convivo, troco uma figurinha. Recentemente eu cobri o Mundial de Ginástica Rítmica lá no Rio de Janeiro e eu trabalhei de perto com o Marcos Uchoa, que é um repórter histórico, né? Cobertura de guerras, de Olimpíada, de Copa do Mundo. Eu sempre tive ele como uma das grandes referências minhas. Eu sempre admirei os caras que sabiam contar história, que tinham um texto sensível, né? O Tino Marcos, o Marcos Uchoa, o Pedro Bassan. Enfim, são figuras que eu sempre admirei bastante. O Mauro Naves, que assim, não tinha aquele texto mais poético, mas eu admirava pela questão da apuração, do faro, né? Então, assim, são repórteres que acho que fizeram parte ali da minha trajetória na construção de como eu queria trabalhar, da identidade que eu queria ter como jornalista. E repórteres de texto também, porque a televisão foi acabou sendo um acaso, porque quando eu comecei a fazer jornalismo, eu queria trabalhar no impresso. No jornal impresso, na revista, enfim, eu sempre gostei muito de escrever. Aí a primeira oportunidade surgiu na televisão. Eu falei, tudo bem, vou ser editor, também é legal. Fui aprendendo esse ofício da televisão, entendendo como funcionava. E aí, hoje o repórter faltou, preciso de alguém para descer para fazer a reportagem. Eu ia lá, aí, você leva jeito para isso. É muito comum esse caminho acontecer, do redator ir para frente da câmera? Hoje é mais. Antigamente as pessoas que queriam vídeo, elas iam para a televisão. Minha primeira oportunidade é na edição, assim que eu tiver uma oportunidade eu vou pro vídeo. Aí ia costurando, né, esse caminho até chegar no vídeo. Mas assim, no meu caso, eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar com televisão, eu queria escrever. Mas os caminhos foram me levando para a televisão e hoje eu gosto bastante. Eu fui meio que aprendendo sobre a arte de como é fazer o jornalismo televisivo, de como é contar uma história com imagens, que é um desafio também. E a gente vai aprendendo, aperfeiçoando e a coisa vai caminhando naquele sentido, mesmo que não tenha sido planejado. Tiago, dentro de uma TV hoje, como você está, e conhecendo, por exemplo, com a sede, a Globo em São Paulo, no Rio, que vai para um ambiente jornalístico mais complexo, dá para perceber que são personalidades diferentes, o repórter cultural, esportivo, daquele que é mais político, mais da sociedade, policial, são perfis diferentes, o jeito do jornalista é diferente? Em ambientes que existe uma estrutura maior, né, você tem a possibilidade de contar com profissionais dedicados àquela editoria, né? E aí, ao longo do tempo, esse perfil vai se construindo também nesse sentido, né? Tem jornalista que tem... Eu acho que o jornalista ele pode ter qualidade por diversos aspectos, né? Tem um jornalista que ele é bom porque, às vezes, ele nem tem um texto tão atraente, mas ele tem o faro, né, da informação, ele é inquieto, e então ele é bom porque ele é um cara que apura bem, que está sempre ligado, que tem fontes, que busca informação, que cavuca lá. E tem jornalista que é bom porque ele tem a habilidade incrível de contar uma história de maneira atraente para seduzir o telespectador ou o leitor. Então, são várias características que podem fazer com que você seja um bom jornalista. E quando você se dedica a uma editoria, você meio que também vai tendo aquela identidade construída junto com a sua trajetória profissional. Vamos falar um pouco, então, sobre o planejamento de montar
uma pauta esportiva, que é o que a gente mais conhece de você, à frente do Globo Esporte. E logo cedo de manhã, no Bom Dia Serviço, já dá uma noção do que vai ter ao longo do dia. Como é que funciona o planejamento de uma pauta, principalmente quando você tem que, ou ela ficar regional, ou algumas delas você tem que trazer informação de uma pauta nacional para dentro dessa informação? Como é que é esse planejamento? No caso do Globo Esporte, a Globo vem mudando o programa. Antigamente a gente tinha o bloco local, em que você apresentava as notícias do estado e depois a gente ia para a rede, né? Que geralmente quem fazia era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fazia 2 programas, o do Rio de Janeiro e o da rede. Só que ao longo do tempo a Globo foi percebendo que isso não funciona muito. A Globo já fez um experimento anterior que até o Tino Marcos e a Glenda fizeram um Globo Esporte Nacional. E não funcionou também porque o esporte tem uma característica diferente, sobretudo no futebol, né? O cara que mora no Rio Grande do Sul ele não quer saber do Flamengo, ele quer saber do Grêmio e do Inter. Quem mora em Pernambuco também tem essa questão muito enraizada do futebol pernambucano, não quer muito saber o que está acontecendo. Então, um VT de Flamengo de 5 minutos derruba a audiência no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, mas aqui mantém ou até aumenta. Então, cada região tem uma realidade diferente. Então, veio essa ideia da regionalização do Globo Esporte. E hoje, o Globo Esporte é feito por uma cabeça de rede também que é do Rio de Janeiro, mas cada um faz o seu Globo Esporte. Então, logo cedo, quando a gente chega na redação, tem uma reunião nacional em que os editores de todo o Brasil vão fazendo as suas ofertas de matérias que podem ser veiculadas em outras praças, né, que tenham um potencial de ter um olhar mais nacional. Cada um vai fazendo as suas ofertas, aí todo mundo coloca esse conteúdo numa agência da qual todo mundo tem acesso, e aí você monta o espelho de acordo com o que você vê que funciona melhor para cada praça. Aí aqui no estado de Sergipe a gente tem muitos torcedores cariocas, alguns torcedores também do futebol paulista, então a gente vai procurando dar mais visibilidade a esses times do eixo Rio-São Paulo, mas tem muito baiano morando aqui também, a gente procura dar também Bahia e Vitória, a gente vai fazendo esse equilíbrio. Aí tem conteúdos que são editorialmente obrigatórios, de eventos da Globo, né, que a gente precisa massificar ao longo da semana, principalmente eventos que acontecem no fim de semana. Ou, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar, todo mundo vai dar matéria de seleção brasileira. Mas fora isso, cada um monta o jornal de maneira da melhor maneira que funcione para cada praça. E aí a gente pode também misturar os assuntos locais e nacionais, não precisa dar tudo do local e depois tudo do nacional, você pode fazer ali uma mistura, enfim. Como é que fica a escolha quando o assunto é local? Chegam a vocês sugestões ou vocês também ficam acompanhando, vendo o que está acontecendo e falam, ali é um bom assunto para a gente pegar? Assim, a gente tem os eventos da rotina, né? O futebol a gente acompanha rotineiramente e aí, ao longo do ano, grandes eventos regionais, nacionais, até internacionais também acontecem em Aracaju. A gente procura dar visibilidade também para esses eventos. E aí tem os eventos locais também, como Jogos Escolares TV Sergipe, que para a gente é um projeto muito legal que começou em 2003 e ele tem várias camadas do porquê que ele é importante. Primeiro que você está construindo uma audiência para televisão aberta com um público que geralmente já está mais disperso, está em outras telas, então a gente consegue fazer uma conexão com crianças e adolescentes para que eles se veem na televisão, para que a história deles seja contada na televisão. Então, é uma conexão muito bacana que a gente tem com esse público e com um incentivo também ao o desporto escolar que Sergipe hoje é uma referência nacional, porque um sergipano dirige a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e é um universo que às vezes as pessoas não têm noção de como funciona, de como é estruturado, que tem competições locais e os meninos classificam para competições regionais, depois para nacionais e internacionais. Nessa surgem talentos, né? Exatamente. Na Olimpíada do ano passado em Paris, a gente tinha 2 atletas olímpicas que começaram nos Jogos Escolares da TV Sergipe,
e elas estavam disputando os Jogos Olímpicos de Paris. A Vitória da ginástica e a Duda, que foi medalhista de ouro no vôlei de praia. A primeira competição da Duda foi nos Jogos Escolares da TV Sergipe. Quando vocês montam, vai surgir uma matéria, pode acontecer assim, o que viria primeiro? Vem primeiro o tema ou vem primeiro o personagem? Primeiro vem o evento. A gente precisa cobrir tais e tais eventos. Mas como a gente vai cobrir esse evento? A gente pode cobrir da maneira mais convencional, quem ganhou, quem perdeu, resultado, que é importante, é informação, quem gosta de esporte quer saber, mas você pode construir também o envolvimento do telespectador, que a gente chama, né? De uma maneira em que você vai humanizar as histórias que tem ali, ou que você vai trazer ali uma pitada de humor quando cabe, uma resenha, enfim, tem várias maneiras. E isso vai muito também da identidade de cada repórter, que a gente também procura respeitar. Claro que o programa tem uma identidade, mas cada repórter tem um jeito diferente de contar a história. Então, às vezes, a gente fala, essa história aqui é melhor que fulano conte, porque eu acho que ele vai trazer um olhar mais bacana para essa história. Então, tem muito assim, da gente aproveitar os talentos que a gente tem para investir em contar essa história da maneira mais atraente possível para o público. Isso que você me falou agora, juntando com o que você falou dos Jogos Escolares, me lembrou recente que aconteceu essa matéria. E aí eu queria saber que ali é o feeling do jornalista que está acompanhando. Não sei se você vai lembrar. Acho que foi um jogo de vôlei, foi basquete, que o foco foi o pai que confortou o filho, sim, mostrar que a derrota faz parte. E isso vale para outros que assistirem e falar assim, poxa, agora eu entendi, eu vou ganhar um dia, mas também eu vou perder. Ali é o feeling na hora que tem isso. Principalmente no contexto do desporto escolar, que a gente também tem que informar o resultado, porque faz parte de uma competição esportiva e que leva crianças para outras competições, então também tem um interesse esportivo nisso, mas também tem o que está acontecendo ali em volta, que a gente pode trazer para ajudar a contar essa história de uma maneira mais atraente. E nesse caso específico também, a gente queria passar uma mensagem, porque hoje a gente vive um problema seríssimo num contexto nacional de pais que não têm o mínimo de bom senso e que em competições esportivas de crianças acabam extrapolando qualquer limite do razoável e brigando com outros pais, xingando o filho porque perdeu, cobrando o filho porque ele não teve um resultado positivo ou porque ele não teve um rendimento positivo. E nacionalmente já ocorreram casos lamentáveis e no primeiro módulo dos Jogos Escolares também a gente teve 2 episódios assim muito tristes de pais tirando sarro com a criança do time adversário porque perdeu, aí o outro pai foi lá querer tirar satisfação com ele, ou pai agredindo o árbitro do jogo. Então, assim, é um problema que a gente está procurando discutir, trazer para a roda, para que as pessoas entendam. Não sei se, de repente, o pai queria ser um atleta, não conseguiu, aí está depositando toda a expectativa no filho, mas é um problema nacional que está sendo discutido e a gente também está querendo trazer outros exemplos. Exemplos de pais que colocaram o filho para praticar esporte, independentemente dele ser ou não um atleta futuramente, mas que aquilo sirva de experiência para a vida dele, que seja base para a formação educacional dele e que eu acho que vale até essa mensagem para os pais, né, que estão acompanhando a gente, de que o seu filho está ali acima de tudo para praticar um esporte, para manter a saúde, para se divertir. Tem a competição? Tem. Mas vamos manter o bom senso, né? Porque a gente teve um árbitro que processou uma mãe porque a mãe cuspiu na cara dele porque ele deu um cartão pro filho durante o jogo. Pai que agride o técnico, o professor do time, porque, enfim, coisas lamentáveis. Então, a gente queria também mostrar esses exemplos de pais que estão ali para apoiar o filho, que ajudam a mostrar para o filho as lições do esporte, né? Porque eu gosto muito de trabalhar isso. Qualquer atleta, por melhor que ele seja, por maior sucesso que ele tenha alcançado, ele mais perdeu do que ganhou.
e a derrota ajudou a construir os momentos de vitória dele. Sim, isso é importante. Então, é muito legal a gente olhar... Eu citei essa matéria porque eu achei muito interessante naquele momento, que era mostrando o pai não deu todo o apoio porque o filho perdeu, faz parte. E muitas vezes, assim, como a gente está falando de construção, de como nasce a pauta, é muito interessante isso. Muitas coisas a gente tem uma produção que discute, a gente faz reuniões, a gente já muitas vezes vai para a rua já com a história que a gente já sabia, que a gente vamos contar essa história, a gente produz, a gente marca com a pessoa, vai contar aquela história, mas em muitas situações a história está lá. Aí depende do olhar do repórter. O repórter tem que ser, para você ser um bom repórter, você tem que ser atento, você tem que ter um olhar sensível, enxergar além do óbvio e olhar o ambiente. Às vezes você tem uma matéria na cabeça, mas o teu olho ele faz criar uma outra na hora ali. Exatamente. A gente tem um exemplo do Marco Antônio, que era um repórter da Globo, que ele estava fazendo a transmissão ao vivo de um jogo do Palmeiras. Durante o intervalo, pouco antes de terminar o primeiro tempo, ele viu uma mãe descrevendo o jogo para um filho deficiente visual. Inclusive, eles ganharam um prêmio da FIFA, né? Eles ganharam um prêmio da FIFA por conta disso e a matéria foi espetacular. Ou seja, não foi produzido aquilo, foi o repórter que olhou, percebeu a história e trouxe. Então, eu acho que é uma característica essencial do repórter, o olhar. Quando você está na rua, você tem que estar atento. Às vezes você chega num ambiente, aí tem um pipoqueiro lá trabalhando e, de repente, ele pode ser o fio condutor para contar uma história que você quer contar. O Alexandre Eliatti, que trabalhou no Globo Esporte, no site, e hoje ele é escritor, né? Ele inclusive lançou um romance Tinta Branca, fantástico. E ele fala assim que, claro que um jornalista esportivo ele tem que estudar o esporte, entender da tática do jogo, mas se ele ler Dostoiévski, ele está se preparando tanto quanto assistindo a um jogo para fazer uma boa reportagem esportiva. Porque às vezes uma música, sei lá, de uma banda sueca de rock progressivo pode ser a trilha sonora para uma história que você quer contar e ela pode enriquecer, ela pode ser o fio condutor para aquela história. Um desenho, um filme, tudo isso pode servir como ferramenta para você contar uma história. A gente procura explorar bastante isso no jornalismo esportivo. Você falando disso, eu me lembro que recente teve alguma coisa relacionada a Odete Roitman e uma matéria do Esporte Espetacular com o Bebeto, né? E pegar os ganchos do que está sendo discutido ali no momento, qual o assunto que está em alta, e você, de repente, aproveitar esse gancho para trazer ali como fio condutor para você contar a história. Tiago, como é que é a rotina de um redator, o dia a dia do redator? Tem que... 5 horas da manhã o telefone já está tocando, eu tenho que preparar aí, assim? Aí você pega o grupo de WhatsApp da redação, chegam 300 mensagens a cada hora, nem sempre dá, humanamente impossível você ver tudo, mas você vai passando ali, né? E chegam muitas sugestões. E aí a gente vai discutindo, e essa história aqui, aí de repente a gente até faz uma visita prévia para entender melhor como é que funciona. Vocês conseguem montar pautas a longo prazo? Isso aqui a gente vai ter tempo para preparar, dá para olhar aqui 15 dias? Tem as pautas de curto prazo, as pautas de médio e longo prazo. A gente procura fazer esse planejamento. Às vezes esse planejamento é atropelado pela rotina, mas a gente procura fazer isso também. Surge também pautas, tem que fazer agora, que surgiu uma... Sim. O espelho do jornal... É interessante isso. O espelho do jornal, muitas vezes, meia hora antes de começar, ele muda porque surgiu ali uma notícia de última hora. O esporte tem até um ritmo menos frenético do que o jornalismo geral, mas também acontece. Acontece muito também de você planejar. Por exemplo, a gente está cobrindo um jogo, você já está adiantando o texto aqui, principalmente quando você trabalha na internet, né, que tudo tem que ser publicado de forma veloz. Então o jogo está acontecendo, aí tem
3-0 lá pro time tal. Aí você já tá construindo o texto em cima daqueles 3-0. Aí nos últimos 5 minutos o outro time vira o jogo ou empata. Então a história muda completamente. Aí você desfaz o que você já escreveu. Aí não dá pra ser profeta como era o Regis Reis, né? Ele profetizava o gol. Ali foi uma sacada muito bacana dele, né? Que ele... a bola vinha... Né, vinha um ataque ali do time e ele ia narrando, falava, olha, você tá vendo que vai acontecer o gol agora? Às vezes ele tentava o jogo todo pra uma dar certo, às vezes não dava certo. Profeta. Aí ele virava o profeta. Tiago, por que a gente hoje vê a apresentação do jornalismo esportivo mais descontraído? Antigamente era aquela, eu vou lembrar, Fernando Vanucci, quando começou no Esporte Espetacular, com Léo Batista, a Milena Ceribelli, eram mais sérios. E hoje é mais descolado. Aqui mesmo na TV Sergipe vai com camisa de time, brinca. Hoje mesmo, no dia da gravação, teve uma brincadeira com o pessoal do podcast da TV Sergipe. E o que deve isso? É o novo público ou porque o esporte tem que ser descontraído também? Eu acho que o esporte, ele sempre teve essa veia e ele foi o que primeiro percorreu esse caminho. Se você for pensar, o próprio Fernando Vanucci, ele tinha um estilo mais sério, mas em muitos momentos também teve a descontração, né? Eu lembro muito do Raul Quadros, que era um repórter ali final dos anos 70, anos 80, do Globo Esporte, que ele também tinha um estilo mais descontraído. Depois veio o Márcio Canuto. Esse era loucão. O Márcio Canuto começou no esporte, depois ele foi fazer comunidade, foi fazer outras coisas ali dentro do jornalismo geral, mas ele começou no esporte. Eu lembro até início dos anos 90, que ele foi contar a história de um time pequeno que ganhou de um time grande, aí ele usou o Davi Golias e ele se vestiu de Golias. Então o esporte já fez esses experimentos anteriormente, mas o esporte sempre foi essa editoria em que o Silvio Luiz como narrador também, ele era totalmente irreverente, né? Ele era maluco. Né? Ele tinha os bordões. Ele foi o primeiro a ter... Recentemente eu li saiu uma matéria relembrando o jeito dele. Porque ele acertou na coruja. Ele tinha os bordões. O Osmar Santos também, com o nome Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha. Pimba na Gorduchinha. O rádio ajudou a construir também muito esse estilo mais descontraído de fazer jornalismo esportivo. Só que com o passar do tempo isso foi se consolidando. Até mesmo no texto escrito, o esporte sempre foi a editoria em que a gente tinha mais liberdade para criar. Quando você estava ali no jornalismo factual, que a gente chama, a gente não podia muito fugir do lead, né? Do que, quem, como, quando, onde, porquê. Mas no esporte a gente tinha essa liberdade maior para criar. E também, assim, o público mudou bastante, o hábito, né, do público mudou bastante com o passar do tempo e houve essa necessidade de você se comunicar de forma mais próxima com o telespectador. Antes a gente falava para o telespectador, hoje a gente fala com o telespectador, é uma proximidade maior. E aí o próprio jornalismo geral também começou a adotar esse estilo, você vê que hoje... Porque a gente fala de futebol, por exemplo, discutir futebol é papo de barzinho, de boteco, então não tem formalidade, né? Tem programas esportivos que rola palavrão, o pessoal ali fala, mas ali é a realidade da roda do barzinho na segunda e na terça-feira para se falar da rodada, como foi. E eu acho que o público abraça todos os estilos, né? Eu não gosto muito dessa ideia, porque em um determinado momento... nas próprias direções de jornalismo começou a ter essa cobrança de tem que ser engraçado, tem que ser descontraído. Eu não gosto muito disso. Eu acho assim que existem várias maneiras de se fazer, cada um tem a sua identidade e cada um pode explorar a sua identidade. Seria dizer, pode ser divertido, mas não caricato. Exatamente. E também não tem essa necessidade, porque assim, eu acho que
em algum momento também, as direções de jornalismo passaram a entender que a gente tinha que fazer piada, tinha que fazer gracinha. Não necessariamente. Pode fazer? Pode. Mas se você tiver essa característica, porque nem todo mundo sabe fazer, ou não é da identidade de todo mundo isso. Então, assim, eu não gostava dessa cobrança, assim, tem que ser engraçado, tem que ser descontraído. Pode ser engraçado, pode ser descontraído, mas também pode continuar sendo sério, não porque tem a diferença entre ser engraçado e ser leve. Você pode ser leve sem necessariamente ser engraçado, sem precisar ter que fazer piada toda hora. Eu gosto muito de citar o exemplo do Infelizmente. A gente perdeu, né? No ano passado o Antério Greco e nesse ano o Paulo Amigão, que para mim foi uma das duplas que mais funcionaram, que mais casaram assim no jornalismo brasileiro, não só no esportivo, né? Que eles faziam ali o Sport Center de 11 horas, já com aquele resumão do dia, e era uma bancada de telejornal, os dois de terno e gravata, mas era um jornal de piada. extremamente descontraído, mas assim, de uma maneira leve. Eles não procuravam ser engraçados, não havia uma forçação de barra, era o estilo deles. Até porque você falando do Amigão, por exemplo, eu lembro de situações que eu era muito sério. Isso. E ele levou, por exemplo, o acidente da Chapecoense, ele levou com toda aquela emoção, ter perdido um amigo jornalista, mas ele conseguia. E outras vezes não tinha como escapar, que é só pesquisar aí na internet. Eles tinham o tom certo, né, para cada momento. O próprio Antério Greco era um jornalista muito sério. Muitos anos editor do Estadão, do Caderno de Esportes. Com opiniões fortes, inclusive. Sim. Ele não aliviava também. Já outros não são já característicos de serem jornalistas sérios. O Kifuri. Tem um outro que faz com ele na... Trajano, esse é o mais sério. No Trajano não tem conversa. Até o próprio Amigão discutiu com o Trajano. E o Trajano e o Kifuri, eles até criaram esse conceito, né? Porque eles eram um pouco contra essa necessidade de ser humorista na televisão. Aí eles usaram o termo Leifertização no esporte. Né, criticando, né? E eu acho que também não precisa criticar. Eu acho assim que ninguém precisa ser igual. Cada um pode fazer do seu jeito, da sua identidade. Você vai ter público para todo mundo. Tem gente que gosta de esporte que não gosta desse jornalismo mais descontraído. Ele quer ver o PVC que escala o bandeirante de Birigui dos anos 40. Ele quer ver o cara que analisa a tática do jogo. O betting também. Que traz uma perspectiva também mais histórica. Enfim, tem espaço para todo mundo e tem público para todo mundo. Você falando de jornalistas, o André Rizek, ele é totalmente frio para dar notícia. Isso. Ele fala de esporte, mas sempre de forma bem séria. Tiago, falando de esportes em Sergipe, nós temos um estado que praticamente o nosso único esporte de relevância é o futebol, né? Mesmo as nossas equipes, até que eu digo injustamente para um torcedor do Confiança não merece estar na Série C, o Sergipe não merece estar são clubes grandes de Itabaiana. Tem uma tradição. Tem tradição, tem história, são times centenários. O Sergipe é um time centenário. Mas como é que você trata o jornalismo para manter o público interessado em outros esportes? Como é esse desafio de... gente, a gente vai falar do vôlei de praia, nós temos a Duda, vamos falar da ginástica, que é a sede da seleção, da confederação é aqui em Sergipe. E outros esportes, como é que vocês conseguem trabalhar isso para que o público tenha interesse ainda? Então, é um desafio que a gente trouxe para cá e que faz parte, eu acho, do DNA do jornalismo esportivo da TV Sergipe, porque, por exemplo, hoje, se você for olhar o Globo Esporte da Bahia, é Bahia e Vitória. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. E olha que eles têm muitos atletas olímpicos, atletas de renome. Boxe na Bahia. Enfim. E aqui a gente sempre teve esse DNA da valorização. Até porque o nosso futebol já passou por momentos ainda mais difíceis. Então a gente já tem nesse DNA desde cedo a valorização de outros esportes.
a cultura do desporto escolar com a TV Sergipe promovendo uma competição que foi importante, tendo um sergipano como Antônio Hora, que é presidente da Confederação Brasileira, e sergipanos indo disputar competições fora do país, se destacando, ganhando notoriedade, se profissionalizando, tendo a carreira no esporte de alto rendimento, fazendo esse caminho. Por exemplo, a própria Duda, nas Olimpíadas de Tóquio, o Esporte Espetacular tinha um quadro que ele começou a contar a história dos atletas que iam se destacar em Tóquio. A gente entregou para o Esporte Espetacular quase 20 horas de arquivos da Duda, dela com 9, com 10, com 11, com 12, com 15, que a gente acompanhou a trajetória dela. A gente acompanhou a trajetória da Larissa Barata, que disputou os Jogos de Atenas em 2004, desde que ela era pequena, nos Jogos Escolares TV Sergipe, nas competições escolares que ela... Então, assim, a gente tem... O William Gomes, que hoje está no Porto de Portugal, que foi revelado no São Paulo, a gente tem arquivo dele lá jogando no sub-9, sub-10 dos Jogos Escolares, recebendo a medalha, marcando o gol. Então, assim, são atletas que a gente acompanhou a trajetória deles, e isso já faz parte do DNA da TV Sergipe. A gente tem também a Copa TV Sergipe de Futsal, que vai começar no próximo sábado, que é um evento que já vai completar 20 anos. E... É quase uma liga nacional. Exatamente. E com times investindo. Aí a gente teve a Copa Nordeste de Futsal no fim de semana, com um time sergipano na final, que vai disputar agora a Copa TV Sergipe, e com um treinador que foi formado na Copa TV Sergipe, que foi para o Cazaquistão, disputou Liga dos Campeões, foi apontado como um dos 10 melhores técnicos do mundo, e está no Traipu agora de Alagoas, que também é uma equipe que está fazendo investimentos muito importantes, e já ganhou Taça Brasil, se colocou ali entre as principais equipes do futsal brasileiro e trazendo um mercado muito importante. Os Jogos Escolares TV Sergipe revolucionaram o mercado da educação física no estado de Sergipe. Porque você chega nos colégios, não tem o professor de educação física. Tem o técnico o técnico de futsal, de natação, de ginástica. Eles se especializaram no esporte. De mesa, de badminton. E isso é muito legal. Então a gente já tinha no nosso DNA desde cedo. E hoje eu até falo para você que eu gosto muito mais de cobrir esportes olímpicos do que o futebol. Eu acho que o futebol virou um ambiente muito pesado. A gente também apanha muito de torcedor que não concorda com o que a gente fala e já leva você não falou bem do meu time naquele dia. Então ficou um ambiente muito pesado. Então hoje eu me sinto muito mais à vontade nos esportes olímpicos. E foram eles que me deram a oportunidade de cobrir 2 Olimpíadas, de cobrir outros eventos internacionais. Eu ia te perguntar sobre isso, mas só para finalizar. Então, o sergipano, quando vocês vêm com essas matérias, o público abraça. Porque já foi uma construção de 20, 25 anos das pessoas quererem ver os valores do esporte sergipano aqui. A gente é cobrado por isso. Aqui no estúdio que eu gravo o Bem Temperado, tem um podcast que é de uma liga de futebol 7. Fut 7. E vocês cobrem há mais de... Tem uns 2 ou 3 anos uma liga de futebol de 7 que, por causa dessa liga, outras surgiram, né? E mexeram com... mais gente praticando esporte, mais gente jogando bola. E aí, nisso, surgem empresários para fazer um campo mais estruturado. Eu até comentei com eles, eu estava em São Paulo, Thiago, eu comecei a ouvir uns gritos de... Cara, eu fui para a janela do flat e vi uma arena de futebol. Eu resolvi descer para ver de perto. Eu fiquei impressionado com a estrutura que os caras têm lá. Para jogar bola, os caras têm transmissão ao vivo, infraestrutura com câmera para transmitir, a liga que aluga, a empresa tem um dia certo para ter o campeonato dos funcionários. Tem campeonatos de várzea que são muito mais organizados do que campeonatos de 2ª, 3ª divisão de federações profissionais. É um mercado mesmo que surgiu. Você falou aí, vamos entender um pouco agora essa carreira jornalística internacional. Cobrir a Olimpíada, campeonatos mundiais, como você foi cobrir... Aqui no Brasil, você cobriu agora recente o Mundial de Ginástica, mas também você já foi acompanhar a seleção na Europa. Como é
fazer uma cobertura de eventos dessa dimensão. Você está com outros jornalistas, você vendo aqueles centros de jornalismo montados, ver olha como essa emissora trabalha, ver um ESPN de perto, porque a ESPN é a referência para o jornalismo esportivo. Como é que é isso? É fantástico, é uma experiência que você guarda para a vida e de você ter contato, né? Como eu falei agora que lá no Mundial eu trabalhei de perto com o Marcos Uchoa, que ele inclusive já saiu da Globo e estava trabalhando para a Confederação Brasileira de Ginástica, fazendo as reportagens para o canal da CBG. E aí eu tive esse contato mais próximo com ele e assim, é uma aula, né? O cara tem uma experiência absurda. E eu acho que é algo de mais gratificante que eu acho que tem no jornalismo, de você poder trabalhar ao lado, de ter contato com pessoas que fizeram parte de alguma maneira da sua formação, né? Poxa, e assim, eu nunca agi com naturalidade em relação a isso. Eu sempre fiquei encantado mesmo de ter contato. Aqui, por exemplo, a gente fez uma série dos 20 anos do Hexa do Sergipe e dos 80 anos de futebol do Confiança, e o Léo Batista gravou as cabeças. Aí, assim, até hoje eu paro e caramba, o Léo Batista gravou cabeças que eu escrevi, né? Aí eu fico me imaginando mesmo, lá criancinha assistindo o Globo Esporte, e falo, poxa, um dia eu tive um contato com ele. Guardadas as devidas proporções, você falando isso, recente, 2 semanas atrás eu entrevistei a Plebe Hood. E é incrível, eu tava contando para eles que a Plebe Hood foi a primeira banda de rock que eu ouvi, foi o primeiro disco que o meu irmão me deu. Eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, e eu tava dizendo para ele, cara, nunca na minha vida eu imaginaria que estaria na minha frente a banda que foi a primeira banda. Aí você ficou olhando assim e falou, caramba. Cara, tô me beliscando ainda. E eu tentando manter a seriedade aqui na entrevista, mas por dentro falando assim, cara, são os caras. Como é que funciona um evento desse? A Olimpíada é 24 horas. A gente vê ali os horários de competição, começa logo cedo e vai até o final da noite, meio da noite, mas o jornalismo, ele é 24 horas durante a Olimpíada. E assim, é engraçado porque, por exemplo, em Paris eu fiquei muito focado na ginástica. Eu acompanhei as 3 ginásticas olímpicas, né? Que é a de trampolim, aí depois teve a artística e depois teve a rítmica. Então eu fiquei muito imerso naquele mundo. E aí eu também fui acompanhando por fora o vôlei de praia, né? Porque a Duda tava lá e tal. Aí eu entrevistei a mãe dela, enfim, fui fazendo bastidores e tal. Só que assim, imagine que o vôlei de praia acontece na Torre Eiffel. A ginástica acontece em Bercy, que é um bairro mais afastado. Então, assim... Extremos. E cada modalidade acontece num local muito distante do outro. E você está muito imerso no seu trabalho naquela modalidade. Então, muitas vezes... Às vezes eu ligava para algum amigo, algum parente. Você viu o futebol? Eu não vi. Como é que tá? Às vezes a pessoa sabia até mais do que eu, né? Porque você tá muito na correria ali e muito imerso naquele trabalho, naquela modalidade, naquelas histórias, e o todo, você acaba perdendo realmente muitas coisas nessa rotina de trabalho. Aí só no final do dia que você vai ver o que aconteceu e tal, mas... eu vou fazer uma comparação aqui. Sou músico amador e durante o Aracaju Motorfest eu toquei com a minha banda no mesmo dia do Detonautas. E é assim, eu pequenininho vendo um grande de perto. Eu tava respirando no mesmo palco que eles, vendo a equipe dele. Nós carregando tudo da minha banda, montando, e eu vendo ali a produção do Detonautas montando e vendo, cara, o nível de profissionalismo deles. Tudo organizado, tudo etiquetado. Dá para fazer uma comparação assim, você está na Olimpíada, você está vendo uma grande emissora com um grande jornalista, você consegue falar assim, cara, olha o nível deles, olha como é que é, equipamento, suporte, dá para fazer essa... Dá. Só que também, assim, a gente acaba vendo que, claro, ali existe uma estrutura técnica maior, existe uma quantidade maior de pessoas envolvidas no processo, mas também você começa a olhar falando, bom, tirando isso, o modo de se fazer é o mesmo. Então você começa a observar, mas a gente faz assim, a gente
vai por esse caminho. A gente apura assim. Consegue ficar um pouco olhando assim, o cara tá gravando lá e você fica, opa, olha. E às vezes, assim, eu penso muito isso, a gente discute muito isso. Às vezes, quando você trabalha em ambientes em que você tem que desempenhar várias funções, porque a estrutura é menor, isso te deixa mais preparado para você ir para um ambiente em que você precise só fazer. Você aprendeu, não se vira. Porque você e você aprendeu a fazer todas as etapas do processo, porque numa grande emissora, você tem o cara que produz, o cara que edita, o cara que... ou os caras que... Então, cada um tem uma função muito específica e, às vezes, o cara não vai para as outras funções. Ele está muito direcionado para aquilo que ele tem que fazer. Por exemplo, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu trabalhei na redação do Globoesporte.com na época, no site. Porque a Globo levou, né? Como a Olimpíada era no Brasil, ela levou profissionais das outras praças, né? Que se destacavam mais, e aí eu trabalhei na redação. Aí eu via que os repórteres de lá, eles não sabiam editar a home do site, porque eles não editavam, não era trabalho deles. E a gente aqui editava. Então, eu sabia editar a home, porque aqui a gente tinha pouca gente e fazia tudo. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, acaba te preparando melhor para quando você chegar numa situação em que você tem uma estrutura maior, mas você já tem uma ideia melhor de todos os processos, de como funciona cada etapa da produção. Dá para num jornalista a gente perguntar, caso seu de jornalismo esportivo, teve uma cobertura, independente de ser local, ou nacional ou internacional, que te marcou por alguma coisa, falar assim, eu dei sorte de estar ali, ou fazendo exatamente o jornalismo daquele assunto, eu estava junto e presenciei. Eu costumo valorizar, assim, todos os eventos que eu cubro, para mim, é o evento mais importante do mundo, porque é isso, na verdade é isso, né? Por exemplo, você tá cobrindo a Copa TV Sergipe de futsal, para mim aquilo ali é a Champions League, porque a gente se envolve, até o carioca, né, hispânico, ele uma vez, na época que ele tava na Globo, ele foi divulgar uma peça lá na TV, aí ele deu entrevista no jornal, e aí entre o SE1 e o Globo Esporte, eu tava lá no estúdio do Globo Esporte esperando, aí ele tava esperando para dar entrevista pro jornal. Aí a gente começou a trocar uma ideia, ele, caramba, velho, vocês cobrem aqui Sergipe, Confiança, e como é que é isso, né? Porque ele pensa no Flamengo, Eu falei, é a mesma coisa, aqui existe torcida, aqui tem torcedor apaixonado, torcedor que te cobra, e você acaba se envolvendo tanto naquela cobertura, naquela campanha do acesso tal, que aquilo ali passa a ser a coisa mais importante do mundo para você. E ainda sobre essa questão da estrutura que a gente estava dizendo, eu percebo que quando eu chego num grande centro para falar de futebol, os caras cobrem Série A do Campeonato Brasileiro. Então eles não estão muito por dentro do que está acontecendo na Série B, na Série C, na Série D, pior ainda. Então a gente que cobre a Série D, que cobre a Série C, a gente já tem uma visão muito mais abrangente do que é o futebol brasileiro, de como funciona, de quais são os times que estão se destacando em cada divisão, quais são os jogadores. Por exemplo, o Luciano Juba foi convocado essa semana para a seleção brasileira. Em 2021 ele estava no Confiança. O Everson. O Everson, que fez o caminho, né? Foi para o Santos, para o Atlético Mineiro. Então, assim, a gente tem uma abrangência maior, né, do que é o futebol brasileiro. A gente tem muito mais noção porque você está trabalhando nessas divisões. Aí foi o que eu passei para ele. Falei, é a mesma coisa de cobrir a Série A. É você se envolver com aquela competição, entender que o torcedor é apaixonado do mesmo jeito do que o torcedor do Flamengo. Ele quer ver o time dele brilhando, às vezes pode ser até mais. Cara, se a gente falar de futebol e pegar torcedor Bahia e Vitória, eu acho que salvo, acho que a torcida mais apaixonada por um time, eu acho que é a torcida do Santa Cruz. Exatamente. Essa é louca. Pronto, você falou de coberturas marcantes. Eu fiz um jogo de Série D do Campeonato Brasileiro em 2011. 11 ou 12? Acho que foi 11. Foi 11. De Série D do Campeonato Brasileiro lá no Arruda,
Santa Cruz e Sergipe. O Sergipe ganhou do Santa Cruz por 1-0. Tinha mais de 40 mil pessoas no estádio. É louco, o pessoal do Santa Cruz, do Cobra Coral é absurdo. Tiago, redes sociais com o jornalismo e o jornalismo esportivo, como é que vocês hoje têm que transitar por esse ambiente? Como é que... É desafiador e cada dia é um aprendizado, né? Porque o jornalista mais tradicional, ele foi tendo que se adaptar e aprender, como todas as pessoas, a trabalhar com a rede social e entender que ali também é um veículo de comunicação, que você pode também explorar os seus conteúdos ali. E no começo tinha um certo desafio, porque a empresa como um todo entendia a rede social também como uma concorrente, e natural, é verdade. Mas aí depois houve uma segunda percepção de que precisamos estar lá, mesmo que seja um concorrente. É você marcar um território. Então aí você vai construindo o caminho, né, de como fazer, do que produzir. E aí você vai... As matérias acabam ficando linkadas, que vai para a TV e que vocês a gente puxam... chama, ou coloca ali um trechinho, veja mais no site, ou coloca a matéria toda mesmo. Aí tem uns cards, né, que a gente faz uma arte de uma manchete do site para chamar para lá. Aí o apresentador nos stories. Hoje eu diria que o jornalista tem que ser... Além de escritor, observador, tem que ser um multimídia também. Tem que ser um multimídia. E assim, desde quando eu comecei a trabalhar em redação, mudou totalmente, né? A rotina de redação que a gente chama se transformou por conta da tecnologia, né? Eu sou do tempo, quando eu comecei eu nem sou tão antigo assim, mas sou de um tempo em que tinha fax na redação. Sou de um tempo em que tinha o rádio da polícia na redação, que a gente ficava ouvindo. Tinha reunião de caixa, que a gente chamava, que a cabeça de rede, né? A Globo tinha uma espécie de comunicador de rádio. Atenção, Sergipe, o que tem aí de destaque? Oi, aqui em Sergipe tem isso, isso e isso. Aí ia para Paraíba, aí vocês iam ouvindo. Era um rádio mesmo, né? E hoje a gente faz pelo Zoom, enfim, a tecnologia ajudou. Mudou bastante. O WhatsApp transformou também, mas também aumentou a responsabilidade, né? Porque, assim, eu acho que o grande desafio... Antigamente, a gente tinha essa necessidade de dar a notícia primeiro, do famoso furo. Mas só que não dá para competir com a velocidade da rede social. Tem um celular que é ali instantânea, que qualquer pessoa pode estar... Então, hoje, o nosso desafio é trazer... o assunto da maneira que ele deve mais ser lapidado, né? Mais lapidado. Então, assim, saiu na rede social primeiro, então vamos aperfeiçoar isso. Não tem como competir com essa velocidade. E muitas vezes acontece isso, né? Quando sair no GE, eu acredito. Ou quando sair no GE, eu vou achar que realmente é verdade. Por enquanto é boato. Então, a gente tem uma responsabilidade ainda maior de trazer a história... Eu, como corintiano, estou esperando aí sair a SAF do Corinthians. Corintiano também. Estou esperando a SAF sair. Meu primeiro jogo no estádio foi em 97. Corinthians e Guarani no Pacaembu. O Dinei jogava no Guarani. Marcelinho Carioca no Corinthians. Foi minha lembrança... Minha lembrança maior de Corinthians foi São Paulo 3, Corinthians 0, 3 gols do Raí, e a gente ainda tomou uma carreira da torcida independente. Foi terrível ali. A sua experiência foi... Tive que sair do Morumbi até o shopping Morumbi, subir a ponte correndo para não apanhar, porque foi terrível ali. A gente tem... O que eu tinha começado a falar é porque... Eu acompanho muito por notícias do Corinthians, mas eu sempre fico esperando um órgão oficial, porque muita gente joga antes. Não, porque o Corinthians fechou agora o patrocínio tal. Eu falei, enquanto não sair na imprensa, para mim isso é boato. Por mais que o cara tá ali na internet há muito tempo falando, um cara que fala direto, um jornalista como humano, eu prefiro esperar a nota oficial ou o jornalismo tradicional para dizer, não, então realmente resolveu o problema, ou tal time contratou. Cara, se a gente fosse basear, o Palmeiras começou a perder agora, o Abel tava demitido. Enquanto não sair oficial, eu acho que a melhor forma é você esperar de um jornalismo oficial a confirmação.
Vamos sair do esporte. Eu queria... E assim, ainda nesse ponto, a gente tem um outro desafio que é a TV do clube. O veículo clube, porque o clube hoje é um veículo de comunicação e ele concorre com a gente também. E é um outro desafio que a gente tem que trabalhar. Ele segura a informação. Antigamente, por exemplo, se eles tivessem uma história bacana, que eles quisessem ali repercutir de alguma maneira, eles iam procurar a TV e falar, olha, nós temos essa pauta. Hoje não, eles guardam para eles para passar na TV do clube, porque a TV do clube também virou uma fonte de receita. É assinatura. E eles se fecham cada vez mais e muito torcedor fala, não assisto mais o jornalismo, eu vou para a TV do meu clube. Só que eles não sabem que se o presidente tiver cometendo ali alguma irregularidade administrativa, não vai sair na TV do clube, né? Ou o problema que vai surgir, uma bomba que vai estourar, eles não vão jogar agora. Thiago, saindo do esporte, eu queria saber essa história de cordelista. Porque lógico, jornalista escreve muito, lê muito, mas você se dedicar a uma manifestação cultural tão forte como nós temos, e assim... É da cara do Nordeste para um paulista. Como é que surgiu essa paixão pelo cordel? Eu sempre gostei muito de literatura. Eu sempre gostei muito de ler. E, assim, eu acho que o jornalismo também se tornou a minha grande paixão, porque grandes paixões que eu tenho você consegue fazer através do jornalismo, né? Contar histórias no jornalismo, escrever no jornalismo. E eu sempre gostei muito de ler, de literatura. E aí, quando eu vim para Sergipe, eu acabei conhecendo mais sobre a literatura de cordel, fui conhecendo alguns poetas e comecei a consumir como leitor. Mas aí, no Orkut ainda, lembra que tinha umas comunidades no Orkut? Aí tinha uma comunidade chamada Oficina de Cordel. Um dia eu vi, eu falei, que legal, vou dar uma olhada como é que funciona. E nessa comunidade tinha uma oficina de cordel, em que o compadre Lemos, que é um poeta de Minas Gerais bastante conhecido, né, que tem uma obra muito legal, ele fez uma oficina mostrando como é que fazia, como é que você observava a métrica, quais eram os estilos de estrofe utilizadas no cordel. Aí eu fui lendo, Aí tinha uma peleja online também, que um colocava uma estrofe, o outro continuava, e aí a história ia... Cada um dando o seu direcionamento para a história, e aí ia sem fim. Aí eu olhei assim e falei, olha, eu vou tentar fazer aqui um verso. Aí eu fiz, e aí o pessoal, olha, que legal. Aí deram continuidade ao meu verso. E aí eu fui tendo contato com os poetas de fora, aqui de Sergipe, e aí comecei a escrever. E na universidade também eu sempre estive numa linha de pesquisa da Folk Comunicação, que a Folk Comunicação ela é a única teoria de comunicação genuinamente brasileira, e ela estudou muito o fenômeno do cordel na comunicação. Então, assim, eu fiz artigos, e o meu mestrado recentemente também foi nessa linha, porque o cordel tem uma ligação histórica com o jornalismo. Em dado momento da história da imprensa brasileira, não tinha o rádio ainda muito consolidado, a televisão pior ainda, o jornal impresso não chegava nos rincões do Brasil como deveria, e a gente está falando também de um período em que o índice de analfabetismo era muito grande no nosso país, então muitas pessoas ficavam sabendo dos grandes acontecimentos através do cordel, através da figura que a Folk Comunicação pesquisou e denominou como poeta-repórter, que era o poeta que ele era o intermediador da informação. Ele ia para a imprensa, consumia os conteúdos jornalísticos, ele tinha um nível cultural um pouco maior, ele consumia as notícias e transformava em cordel, publicava em folheto e lia em praça pública ou comercializava o que foi chamado também de um ciclo de cordel informativo. Então, por exemplo, o fim da Segunda Guerra Mundial, o Tri do Brasil em 70, a chegada do homem à Lua, a morte de Lampião, esses foram fatos que chegaram para uma boa parte da população brasileira através do cordel. Então,
tudo foi ligando com o jornalismo, né? Eu fui pesquisando esse ambiente, tendo contato com poetas, e aí eu conheci um poeta, Marco Aurélio, que ele é baiano e mora em São Paulo, e para mim ele é uma das grandes referências. Ele publica em forma de livro infantil, e ele faz adaptações assim, de contos das Mil e Uma Noites, de grandes clássicos da literatura, de lendas da Grécia, mitologia grega, nórdica, e ele tudo transforma em cordel. O cordel ele tem uma característica, porque ele tem a oralidade. Isso. E tem a emoção na forma de contar. E você falando isso, eu tô imaginando aqui. É a mesma coisa, mais popular, que o jornalismo faz, porque ele através da oratória, conta uma história, passa a emoção de uma forma mais formal, mas eles trabalham juntos. Acaba facilitando para você escrever? Sim. O cordel te ajuda nisso? Ajuda, e também eu comecei a usar o cordel no jornalismo. A gente tem isso também eu tratei no meu mestrado, que o meu mestrado une essas duas pontas históricas entre o cordel e o jornalismo. Na primeira fase, em que o cordel era um meio de informação, e na segunda fase agora, em que o cordel é utilizado como ferramenta para a linguagem jornalística, porque hoje o grande desafio do jornalismo é cativar através da história que está sendo contada. Então, existe muita experimentação narrativa dentro do jornalismo. Hoje, por exemplo, existe jornalismo em quadrinhos. Existem reportagens que foram escritas no formato quadrinhos. E aí a gente trouxe o cordel também para servir como plataforma de linguagem para o jornalismo. Aí com colegas, o Juscelino, que trabalha na afiliada do Ceará. Aí tinha em Pernambuco também 2 poetas, um repórter que hoje está em Minas, mas que ele trabalhou em Pernambuco. A gente começou a fazer cordel, reportagens em cordel. A gente fez uma chamada da Copa do Nordeste em cordel, e aí eu comecei a trabalhar nesse caminho narrativo, usando o cordel para narrar reportagens jornalísticas, e foi pegando. Inclusive, consegui muita abertura em telejornais da Globo assim. A forma que o cordel faz a harmonização das palavras com a fonética, com o combinado de rimas, dá para usar na hora de escrever, como você falou, você já fez, mas usando o cordel. Mas quando você precisa escrever sem usar a poética, ele ajuda, porque você falando, eu fiquei lembrando assim, não sei se eu estou errado, um jornalista que não usava o cordel, mas acho que pode ter uma relação, você pode até me corrigir, era o Maurício Kobluski. Eu acho que ele fazia um pouco disso, né? Te ajuda a deixar o texto mais dinâmico, com ritmo, né? Porque eu acho que a escritura tem muito isso, do ritmo, né? De você ler e você, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, né? Você lê o texto do Guimarães Rosa, você parece que está ouvindo o personagem falar, né? É aquele texto que traz uma sonoridade mesmo. Eu acho que o cordel ajuda muito nisso. Eu vou falar de uma colega sua que eu acho que ela narra as matérias assim, a Kedma. Sim. Eu acho a narração dela... E ela gosta muito de ler, de literatura, ela tem muito essa veia. Quando é matéria, a Kedma Fer, da TV Sergipe, quando é matéria que tem a narração dela, dá para perceber que é um pouco, vamos dizer assim, cantada a matéria dela. Ela tem isso também. Tem. E ela gosta muito de contar histórias, ela investe muito nisso. E aí eu comecei a usar o cordel como linguagem do jornalismo mesmo. Aí nas Olimpíadas de Tóquio, eu fiz um cordel contando a história das Olimpíadas. Eu fiz pro local e coloquei naquela nossa plataforma de reunião. Pessoal, opa. E aí o Hora 1, na época o Kovalik, que agora está no jornal hoje, ele se apaixonou pelo projeto, aí ele deu no Hora 1, e aí ele falou, agora eu quero
um cordel sobre as aberturas olímpicas, porque no dia da abertura, lembra que Tóquio era de manhã, né? Então ia ter o hora 1 e logo depois ia começar a abertura das Olimpíadas. Ele, vamos fazer um da história das aberturas olímpicas? Aí eu falei, porra, que desafio, né? Como é que eu vou contar essa história? Aí eu peguei o grande clássico da literatura de cordel, que é o Pavão Misterioso, que era uma história de um cara que foi pra Grécia atrás da amada dele, né, da princesa. O berço dos Jogos Olímpicos é a Grécia. Aí eu peguei o Pavão Misterioso, percorrendo da Grécia até as aberturas históricas, até chegar em Tóquio novamente. Aí eu fui destacando cada momento marcante de aberturas olímpicas. Aí também fez um sucesso bem bacana. Aí no final, e aí foi uma Olimpíada em que os nordestinos se destacaram. Aí vamos fazer agora um encerramento em cordel, mostrando os nordestinos, né, que ganharam medalha em Tóquio. E aí ele acabou adotando em outros projetos. O projeto de 200 anos da independência do Brasil, ele falou, vamos fazer em cordel? Aí ele me encomendou, a gente fez. E aí a gente usa no formato audiovisual, né? Escreve o texto, narra, e aí o pessoal do videografismo faz a arte, mistura arquivo em vídeo com arte, enfim, aí ficou legal. Fica bem animado, né? Bem Isso. Dinâmico. Você tem algum predileto? Tanto seu como de algum autor que você fala, esse é o cordel número 1 da minha lista? Esse eu gosto muito do Leandro Gomes de Barros, que ele é considerado o Machado de Assis da literatura de cordel. Ele tem grandes clássicos que ele bebeu muito da fonte da cultura popular, das lendas populares. Então ele trabalhou muito isso. Ele trabalhou muito esse cordel informativo, trazendo críticas sociais, enfim. Ele falou sobre a morte do Getúlio Vargas. E o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele tem Meus Romances de Cordel, que ele fez uma coletânea de todos os principais cordéis que ele fez, muito de adaptações mesmo da mitologia grega, dos 12 pares de França, né, dos romances de cavalaria franceses, enfim, tem muita coisa bacana, assim, que eu gosto bastante. É a literatura que você mais consome. Eu gosto muito, e esse é um projeto que eu tenho também, de adaptar clássicos para o cordel, né, clássicos da literatura, que isso é uma coisa que vem sendo feita por muitas editoras, né, para o paradidático, né, que aí você adapta as grandes obras para o cordel para introduzir aquela obra para as crianças, né? Muito legal. Chegando já perto do final, você não sei se seria um esporte ou um evento que você ainda não cobriu, que você fala, esse eu queria, ainda não está no meu hall. Eu acho que assim, Copa do Mundo eu tive a chance de cobrir, Olimpíadas 2. Eu ia até estar em Tóquio, mas a pandemia não... Então, seria a minha terceira. Eu quero estar em Los Angeles. Porque, assim, o fato de a ginástica estar aqui em Sergipe, eu enxerguei como uma oportunidade de eu me especializar nessas modalidades. Então, eu estudei bastante e hoje, assim, eu tenho sido considerado uma referência correspondente do esporte. Nas modalidades, principalmente na rítmica, que é onde a seleção... que eu acompanho mais de perto a rotina da seleção brasileira. E eu tenho, eu acompanho a ginástica rítmica desde 2010. Então eu acompanhei toda a trajetória de crescimento de elas saírem da 24ª colocação do ranking mundial para ser vice-campeã mundial agora. Medalha de Copa do Mundo, de Mundial, era impensável para o Brasil e hoje virou rotina. O Brasil ganhou nos últimos 3 anos 17 medalhas de Copas do Mundo, sendo que até 2021 ela só tinha uma. Aí ganhou no Mundial agora 2 medalhas de prata, inclusive a gente reclamando o ouro, porque a nota da Ucrânia foi bem questionável. A gente e eu acompanhei toda essa trajetória, acompanhei nos Jogos Olímpicos Rio 2016, em que essa maturação já estava começando a... Falando, já que você falou nisso, dá para dizer que a água que elas bebem aqui em Sergipe deu uma diferença nessa equipe, nessa seleção?
Eu acho que assim, foi uma estruturação de um trabalho a longo prazo em que eles entenderam que era importante investir numa equipe multidisciplinar, de fazer um trabalho de base que hoje a seleção juvenil treina ao lado da profissional e já serviu a profissional nesse trabalho de formação. O trabalho que é feito nas escolas em Aracaju é muito importante também. Então, assim, esse trabalho de base para chegar no profissional, acho que foi bem indispensável. planejado, né? E foi um trabalho que começou ali em 2012, 2013, e aí foi crescendo. E hoje a ginástica brasileira é uma das grandes potências mundiais. Por isso que eu quero estar em Los Angeles, porque Paris... Tá um cheirinho de ouro já, né? Paris foi muito triste o que aconteceu com elas. Foi muito triste, porque assim, elas eram muito favoritas a conquistar essa medalha olímpica inédita. Foi uma lesão, né? E aí a lesão da Vitória Sergipana, que a gente acompanhou nos jogos escolares, entre uma série e outra, ela teve um entorse no tornozelo, não podia substituir, ela foi ali só para marcar, mas para você ver, o Brasil era tão favorito que mesmo fazendo uma série só para compor ali, tirou uma nota que só tirou o Brasil da final na última seleção. Então, assim, essa medalha olímpica tá cheirando já. Tá cheirando ali. Então eu queria estar em Los Angeles. Vamos trabalhar para isso. Que tipo de conselho você daria para quem está assistindo, está começando a faculdade de jornalismo e pensar assim, gosto de esporte, gosto de cultura, mas assisti ali, vi o Thiago falando, acho que eu vou por esse caminho. Eu acho que é a necessidade muito grande de você criar uma bagagem, de você criar uma identidade. Infelizmente hoje, com a tecnologia que ajuda em muitos aspectos, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais pasteurizada, principalmente com a chegada da inteligência artificial. Eu já ouvi de um estagiário, como é que vocês escreviam quando não tinha IA? Eu escrevendo, lendo, se especializando, enfim, você tem que trabalhar, é o ofício, você tem que criar o seu arcabouço, a sua bagagem para você ser um profissional completo. Então, eu acho que é isso, é ler bastante, ter como referência ali os melhores exemplos e ler muito. Gente, é fundamental. O jornalista que não lê, ele não cria bagagem, ele não cria estofo, ele não cria referências para ele contar as histórias. Ser uma pessoa muito curiosa, atenta, antenada, treinar o seu olhar para que ele seja sensível e possa enxergar além do óbvio. Eu acho que o idioma foi muito importante também, né? Eu acho que por a gente morar, às vezes, num estado que não exige muito, né? Porque você, às vezes, não tem muita chance de cobrir eventos internacionais ou de ter eventos internacionais aqui. Então, muitos jornalistas acabam deixando isso de lado. Eu vivi uma experiência, assim, que eu achei até um pouco triste. Na Copa do Mundo de 2014, que a Grécia veio para cá, tinha coletiva de imprensa e muitos colegas não conseguiam participar da coletiva porque não tinham inglês. Então, assim, chamar atenção. Hoje, a gente veio de uma geração que para você aprender um idioma, você precisava pagar muito caro num curso. Hoje a gente tem N ferramentas que possibilitam que você aprenda qualquer idioma. Então, assim, invista muito no idioma, não só no inglês, mas quantos você puder falar, porque eu também tive muitas oportunidades de cobrir eventos internacionais por eu falar outros idiomas. Então, você construir essa bagagem. A gente está vivendo numa geração em que a inteligência está sendo transferida daqui para a máquina. Mas eu acho que deve ser consciência de cada um entender que você precisa trabalhar o seu cérebro constantemente para que a inteligência esteja aqui e que ela seja inteligência humana e não artificial. Para finalizar, você tem alguma história pessoal que faz te lembrar que valeu a pena estar no jornalismo esportivo? Eu acho que todos os lugares que eu conheci, assim, que eu jamais imaginei estar na vida, ou que se eu fosse viajar, jamais teria escolhido aquele destino. Eu estava ali por conta da minha profissão. Uma história para mim muito marcante. Em 2016 eu cobri a Olimpíada lá na Globo, no Globo Esporte. Aí a gente
viajou algumas vezes para o Rio antes para fazer preparações, oficinas, reuniões de planejamento. E naquela época o Carlão do vôlei era comentarista. E aí, no último encontro, antes da gente ir em definitivo, ele deu uma palestra pra gente e ele levou a medalha de Barcelona. A primeira de ouro. Exatamente. Aí ele... E eu tenho memórias muito ricas de esportes, assim, de criança. Aí eu fiquei... Naquele momento em que a gente tirou foto com ele, tirou foto com a medalha, pegou a medalha, viu. Aí eu fiquei lembrando de eu na sala da minha casa, com meu pai, assistindo o Brasil recebendo aquela medalha, e a medalha estava ali na minha mão e o Carlão ali do meu lado. Então, assim, acho que isso para mim é o que me encanta mais nessa trajetória. Eu, quando chega o final da entrevista, eu pergunto para meus convidados sempre a mesma coisa, e eu acho que essa pergunta tem também uma questão, me buzinaram no vídeo, tem uma questão familiar, parece, vai me corrigir, mas eu sempre pergunto para meus convidados. A primeira: você tem alguma comida, um prato que ele te marca, ele tem um valor para você, ou afetivo, ou por algum significado, algum momento? Então, eu acabei não contando, mas meu pai é chefe de cozinha também. Eu soube disso. Ele saiu daqui de Sergipe para São Paulo, né? Começou a trabalhar em restaurantes lá, enfim. Aí meu tio abriu um restaurante aqui, e aí a gente voltou para Aracaju por conta disso. E assim, um prato que ele fazia, que nem era assim, mas está bastante presente na minha memória afetiva, uma lasanha ao fungo, que até hoje, quando ele faz, eu volto no tempo, assim. O estrogonofe também, que também não é uma comida muito elaborada, mas o estrogonofe de filé é outra coisa que eu gosto bastante, que ele fazia desde quando eu era pequeno, que era aquela comida ali mais simples, né? Vamos ali e tal. E aí, até hoje, o estrogonofe... Assim, são coisas que eu gostaria de aprender a fazer do mesmo jeito, para que no dia... A mão quando tem... Mas... Não tem jeito, não tem jeito. Mas é isso, estrogonofe de filé e a lasanha ao fungo. E para um filho de um chefe de cozinha, tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Eu não gosto de buchada. Mas escargot também... Mas, no mais, eu não tenho muita restrição, não. Thiago, você contou um pouco da tua história, mas também contou o tão dinâmico. Parece ser fácil, mas é complexo. Às vezes quem assiste aqui, 1h30 de podcast, não sabe a preparação para cada episódio, montar a pauta, fazer toda a escolha dos convidados. E a gente aprendeu um pouco que o jornalismo, ele é um ambiente técnico, preparado, feito por pessoas capacitadas, mas sem deixar de lado um olhar, uma percepção, o lado humano, porque são pessoas que estão contando para outras sobre pessoas. E ali no meio, no teu caso, o que une tudo isso é um esporte, é um futebol, é um vôlei. E é legal a gente poder contar isso, porque a gente só vê o Thiago ali apresentando, mas a gente não entende como funciona um pouco a dinâmica da TV, como é que é o planejamento, como é que é montar uma matéria. E foi bom que a gente aprendeu um pouco disso. Para quem assistiu, conheceu o Thiago Barbosa, mas conheceu o jornalista e conheceu todo esse ambiente, que mensagem você deixaria para o final? Eu acho que a gente investir nos nossos sonhos, né? Porque... Hoje em dia também eu tenho visto pessoas se destacando nas redes sociais, meio que descredibilizando o conhecimento e falando, não, hoje você é bem sucedido se você, antes dos 25 anos, construir R$1 milhão de reais, ter uma conta recheada, você ter uma Ferrari, você ter... E às vezes descredibilizando o conhecimento. Eu acho que sempre nessa lógica muito para que eu vou aprender isso? Para que serve eu estar numa universidade? Para que serve eu ler um livro de ficção? Eu tenho que ler Como Me Tornar um Milionário, não Dostoiévski, entendeu? A gente vê muito isso hoje em dia nas redes sociais. E eu acho que a gente tem que fazer um movimento contrário.
de mostrar para as pessoas que nem tudo é o resultado imediato ou a performance, né? Às vezes é a construção do ser humano, que eu acho que a gente tá deixando um pouquinho de lado. Um livro de ficção não é um livro inútil. É um livro que vai te dar experiência de vida, vai fazer com que você reflita mais sobre a condição humana, sobre o comportamento humano, e vai te tornar um ser mais profundo para ter uma conversa como a que a gente está trocando aqui agora, para você se construir como um ser humano mais completo, com um repertório. E aí esse imediatismo muito ali da rede social, às vezes, deixa um pouco de lado essa construção de um ser humano mais profundo, que leva a conversa ali para um outro ritmo, não aquela coisa assim dos 10 segredos da mente milionária, dos 10 segredos para ser bem-sucedido. Afinal de contas, o que é ser bem-sucedido? Tem gente que acha que é você ser rico, você viajar, enfim. Ser bem-sucedido pode ser, por exemplo, um músico que toca num bar, que ele paga suas contas, que ele vive daquilo, do que ele gosta de fazer, que ele se sente bem com isso. Você vai dizer que ele não está sendo bem-sucedido? Então, acho que é isso. Às vezes é até mais feliz do que outras pessoas. Exatamente. Né? Até, às vezes é mais feliz do que grandes artistas que estão na mídia. Exato. Porque faz o que gosta, com autenticidade. Eu acho que a autenticidade é acima de tudo, né? Pessoal, a gente conheceu o Thiago Barbosa, apresentador que está ali quase todo dia apresentando, falando de esportes, e entendemos um pouco sobre jornalismo. O que eu faço aqui é só entrevistar, né? Eu não sou jornalista, não vou nunca cobrir. Ao contrário, já pensei, Thiago, para ter mais credibilidade no que eu estou fazendo, eu andei já pensando, não, vou fazer uma faculdade de jornalismo para dizer assim, não, você está apresentando podcast, mas que eu sou administrador de empresa por formação e chefe de cozinha também por formação acadêmica. Mas eu pensei, poxa, podia dar uma estudada, fazer um jornalismo para dar mais credibilidade para aquilo, porque eu escrevo pauta, eu tenho que fazer narração, tudo. E, gente, foi uma responsabilidade. Entrevistar um jornalista não é fácil, viu? Não é fácil. Dá uma tremedeira aqui, porque eu tô falando com um cara que é catedrático, com mestrado, olha, e eu aqui me metendo no ambiente dele. Muito bem. Obrigado. E encerrando essa entrevista, sempre como eu faço, agradecer Casa da Música com a Alain, agradecer a Go Coffee com o Lucas, nossos patrocinadores, estão presentes aqui, dando esse apoio. Agradecer a você que está toda semana aqui acompanhando o Bem Interior Podcast. Vai lá, faz o seu comentário, dá seu like, compartilha essa entrevista. Próxima segunda, logo às 10 da manhã, mais ou menos o horário que eu coloco, vai estar no Spotify também essa entrevista para você ouvir, onde você estiver, na academia, no carro, um pouco disso, e vir para aqui, para a plataforma, para assistir esta entrevista. Como eu sempre encerro, encontro vocês semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite, com mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.